Olá meus amigos, aqui quem tem o prazer de falar com vocês é o pastor David Hipólito Barreto e hoje vou estar falando aí a respeito de um tema muito polêmico, né? Tema esse que eu já procurei aí nas mídias, no YouTube, para ver se havia outros diversos teólogos, outros diversos pastores que pudessem trazer para nós assim uma palavra, mas uma palavra assim com coerência, uma palavra com explicação a respeito de um tema que está na Bíblia, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E o versos primeiro a de seguir, vocês irão notar que fala a respeito de Ananias e Safira. Eu juro para vocês que não conformo do qual o texto é narrado ali, falando que eles foram os mortos pelo Espírito Santo. E eu não concordo, não quero dizer aqui que eles não foram mortos, mas precisamos entender e encontrar uma outra maneira. E a quem atribuir a morte, né? Mas não no Espírito Santo, porque nós vivemos a partir do momento que o ato dos apóstolos iniciou, né? A gente tem que entender que o tempo da graça começou lá em João Batista, quando Jesus falou, olha, os profetas e a lei, né? Terminou com João Batista. Então, a partir daquele momento, a lei e os profetas terminam com João Batista e entra ali o tempo da graça. Então, Jesus já inicia o tempo da graça, né? Não estamos mais no tempo da lei. E a partir daquele momento, a misericórdia e a bondade de Deus veio raiar aí no meio da tenebrosidade da escuridão. E aí então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio trazer vida e não destruir. E, inclusive, quando nós olhamos aqui no texto, né, que ele disse assim, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, né, depois da sua ida, ele estava dizendo o seguinte, estarei indo para o céu, e há necessidade que eu vá para que o Espírito Santo venha, né, consolar, substituir o meu lugar. E a palavra Espírito Santo, a palavra Consolador, né, está se referindo, né, Paracleto, que vem do grego. Paracleto no grego significa consolador, né, ajudador, defensor. Então, se nós formos olhar, o Espírito Santo, na verdade, é o nosso ajudador, é o nosso defensor, é o nosso consolador, é o nosso advogado. Então, jamais podemos acreditar que essa pessoa do Espírito Santo é aquela que veio matar Ananias e Safira. Eu vou ler o texto aqui para que vocês possam entender o meu raciocínio e depois eu darei uma explicação um pouco mais lógica a respeito desse tema. Vamos ver o que diz aqui no versículo 1 lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim, mas um certo homem chamado Ananias, com a sua Safira mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, sabendo o outro também a sua mulher, e levando a uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste o desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram os mortos, e transportando-o para fora, o sepultaram. Precisamos entender que naquela época a igreja em Atos dos Apóstolos estava se firmando. O ministério de Jesus aí durante seus 3 anos foi um ministério bem intensificado, convocando o povo para a sua obra. E a partir do momento que o Senhor Jesus se retirou, né, através da sua ressurreição, houve aí a necessidade da igreja dar o seu primeiro pontapé inicial, através do poder do Espírito Santo, que isso nós encontramos lá no livro dos Apóstolos, quando ele disse assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, a descida do Espírito Santo sobre a vida daquele povo, no qual todos eles precisariam ali estar fortalecidos e abençoados para poder começar a pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, não o Evangelho da lei. Daí então eu pude perceber algo aqui tão importante, né? Era uma fé que surgiu no coração do novo convertido, fé essa que eu e você também já tivemos, claro,
E os novos convertidos fazem mesmo loucura, é uma paixão incalculável, eu acho isso bonito e importante, mas portanto com raciocínio. E aquelas pessoas que estavam se entregando à comunidade da época, é claro, eles vendiam sua propriedade e depositavam nos pés dos apóstolos. Tá? E todos viviam ali de forma harmoniosa, dividindo e compartilhando uns com os outros pão. Quer dizer, quem não tinha passava a ter, né? E quem tinha muito se dividia com os que não tinham. Isso era bom, era a igreja primitiva surgindo. Mas uma coisa é certa, por que aconteceu isso? Nós precisamos entender por que esse povo aconteceu isso. Afinal de contas, meus amados, ninguém dá nada a ninguém. A gente entende o coração do homem, é um pouco endurecido. É claro que hoje isso não acontece mais, mas aconteceu no princípio. E eu quero que vocês entendam. Eu quero levar vocês lá para o livro de São Mateus, lá em São Mateus capítulo 17, e o versículo 26, que diz assim: pois o que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora que vem um texto importante, no versículo 28. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Então, meus amados irmãos, no começo ali que Jesus estava preparando os seus discípulos para que ele pudesse, sofrer o que deveria ser sofrido, no qual a sua morte já estava prevista, e ele sabia isso de antemão, ele chega para os seus discípulos e diz: olha, alguns dos que estão aqui não vão morrer antes que não veja eu no meu reino. E o povo daquela época, é claro, estava aguardando o reinado de Jesus. Então a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos estava esperando Jesus logo após a sua morte e ressurreição, que ele estaria voltando dentro de poucos tempos, dentro de alguns anos. E é por isso que surgiu ali aquela fé sem raciocínio da parte da comunidade primitiva. Por quê? Porque ele se sentia ali naquele momento, diante dos seus bens, das suas propriedades, sabendo que Jesus, aquele do qual morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, estaria voltando dentro de poucos instantes, praticamente. Poderia ser dentro de 5 anos, dentro de 10 anos, mas era mais ou menos dentro daquele cálculo deles. E aí então foi quando ele surgiu dentro de si uma vontade, um desejo muito ardente de desapegar dos seus bens materiais e viver uma vida completamente desmaterializada, voltada para o reino do céu, aguardando a vinda do Senhor. Foi por isso que aconteceu este algo ali da gente ver na Bíblia, que muitos vinham, vendiam suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Mas não era tanto ali por muito amor, não. Era por maneira de desapegar mesmo, sabendo que Jesus estaria perto a voltar, E quando voltasse, levaria eles para reinar junto no seu reino. Está escrito aqui: em verdade vos digo que alguns que há dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então o reino do seu Jesus, praticamente na mente e na colocação deles, iria acontecer, e alguns que qual estavam ali poderiam ficar de pé e contemplar Jesus no seu reino. Portanto, essa parte eu não quero entrar em detalhes, poderia ser falar a respeito desse texto aqui em uma outra oportunidade, mas eu só li esse texto justamente para poder justificar a igreja primitiva, do qual todos ali vendiam sua propriedade, depositavam nos pés dos apóstolos, para poder viver em comum ali, num verdadeiro e puro amor, aguardando a vinda do Senhor naqueles dias mesmo. E aí então foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Da parte deles não houve esse desapego total. Eles venderam sua propriedade, mas ficou em dúvida se Jesus veria ou não veria estabelecer o seu reino. Portanto, eles certamente combinaram entre si e falaram: vamos só dar uma parte.
vamos reter a outra parte. Porque se Jesus vier, não tem problema, nós vamos com ele. E se ele não vier, nós também não ficamos aí a mercê da sorte. Temos alguma coisa ainda guardada conosco. Foi mais ou menos assim. E o texto nos diz que eles mentiram contra o Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção aqui é, como eu falei no princípio aqui, né, que a palavra Espírito Santo, no grego, significa paracleto. O paracleto no grego é mediador, é defensor, é consolador, aquele que está ao lado e que intercede. Então você imagina assim, aquele que está ao seu lado, que intercede por você, que te consola nos momentos mais aflitos e desesperados, aquele que te defende como seu advogado. Como que pode ele matar? Não tem lógica. É isso que eu quero que vocês meditem nisso aí. Não tem lógica. Podemos até atribuir, realmente, não quer dizer que eles não morreram, Ananias e Safira. Não quer dizer. Mas uma coisa que eu quero dizer é que não podemos atribuir isto à morte, ao Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo não tem de forma alguma esse atributo. Então aqui eu percebo o Senhor Jesus dizendo nas suas palavras, em João capítulo 15, versículo 26, diz assim, ó, quando vier o Paracleto, que vos enviará da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Isso está escrito na Bíblia. Como pode então o Espírito Santo, esse do qual o Senhor Jesus Cristo enviou para substituí-lo, ajudar, dar testemunho de Jesus, fortalecer a sua obra, agora ter uma atitude tão, podemos dizer assim, absurda, de destruir a vida de um casal que muito precisava de Deus, na verdade. E a igreja primitiva estava naquele momento ali, focalizada no sentido de resgatar as almas e não destruir. Como Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E naquele momento, Pedro, sem dúvida, ele entendeu completamente a mensagem de Cristo. Então, esse texto aqui tem uma saída para uma explicação, do qual eu estarei dando ao término dessa mensagem, desse vídeo. Mas uma coisa é certa, não foi o Espírito Santo que fez essas duas mortes, porque não era o atributo do Espírito Santo matar, destruir, arrasar. Mas há alguns pastores, teólogos, que dizem o seguinte, olha, a igreja primitiva estava vivendo um verdadeiro e intenso amor, e havia necessidade de começar o Evangelho com muito temor, com muito respeito, e foi por isso que Deus fez essa obra, sacrificando esses dois, para que havesse temor da parte dos outros. Essas são as explicações do qual eu encontrei e que muitos batem nessa tecla. E eu falo para vocês e discordo completamente. A igreja primitiva nasceu dentro dos sinais do Evangelho. Sinais esses que Jesus Cristo escreveu em São Marcos, lá, que esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. Quer dizer, expulsarão os demônios. A função de Pedro ali era expulsar o demônio, não determinar nenhuma ordem para que houvesse morte. Não estou dizendo que houve morte, no sentido do Espírito Santo matar. A função de Pedro era expulsar o demônio, curar os enfermos. Quer dizer, Ananias e Safira, praticamente, segundo Pedro, estava usado pelo diabo. Então ele precisava ser expulso e não morto. Só para vocês entenderem a colocação. Curar os enfermos. Ananias e Safira estava doente espiritualmente, precisava ser curado. E Jesus, na sua palavra, disse, olha, e o veneno da serpente, se alguém chegar a tomar, não fará dano algum. Então a igreja primitiva, ela nasceu dentro desses requisitos estabelecidos por Jesus. A igreja primitiva, meus amados irmãos, não precisava de nenhuma atrocidade para poder adquirir credibilidade e começar a pregar o Evangelho. Então o que eu quero já deixar de antemão aos nossos amigos que nos assistem, que nos compartilham, a boa mensagem é: o Espírito Santo não matou. Não matou de forma alguma Ananias e Safira. Outro texto aqui que me chama bastante atenção, que diz assim, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade. Quer dizer, o Espírito Santo ele veio para ficar do seu lado, do meu lado, para sempre, o Espírito da verdade, não é o Espírito do engano. E quando se diz aqui a palavra outro no grego, significa atos, que quer dizer igual à mesma espécie. Ou melhor, o Espírito Santo
ele é igual à mesma espécie, quer dizer, ele é o mesmo substituto de Jesus. E Jesus Cristo, em todo o seu tempo, nunca sequer levantou a mão para machucar e para destruir alguém. O único momento que eu vi Jesus um pouco irado só foi quando alguém estava fazendo da casa de Deus lugar com vício de ladrão. Os cambistas iam lá para trocar suas moedas, vender os seus produtos, fazendo da casa de Deus um comércio. E foi aí quando Jesus realmente pegou um chicote e deu uma chicoteada neles, mas não foi nada mais do que isso aí. Jesus Cristo veio para dar vida. E o Espírito Santo aqui é o substituto de Jesus, que veio para confirmar, né, que Jesus veio ao mundo, morreu para nos salvar e veio continuar dando a continuidade da obra que necessitaria, fortalecendo e abençoando o seu povo. Então, na verdade, está escrito essas palavras aqui. Eu vou ler mais um texto aqui para poder nós falarmos a respeito do Espírito Santo. Ó. Como nova criatura, nós queremos pecar. E Deus também não quer que nós pequemos. Mas se errarmos, a providência foi feita por nós, em São João capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo Senhor. Quer dizer, está lá em Atos, está lá em Pedro, em São João capítulo 2, né? O Espírito Santo como nosso advogado. Que coisa linda, né, meus amados irmãos? Agora, o que eu quero chamar a atenção é que esse texto aqui, eles são um prato cheio para os céticos, para os ateus, que dizem que a Bíblia tem contradição. Porque eles lêem o texto assim pela superfície, da forma literalmente falando, eles procuram outras bases na Bíblia, ou até mesmo aí no YouTube, em outras mídias, e não encontram uma explicação mais lógica, então eles atribuem Deus como Deus aí, um ser completamente equivocado, um ser que se ira a todo momento, um ser que realmente tem as suas alterações, um ser que mata, que destrói, que não considera. E é mais ou menos assim, porque quando nós pegamos aí o Velho Testamento, nós vamos ver essas partes, né? Um Deus irado, um Deus realmente que luta em prol de uma nação e destrói a outra, um Deus que faz atrocidade, tem tudo na Bíblia. E isso tem sido um prato cheio para Ananias e Safira. Mas como eu sou um pastor polêmico, e eu gosto mesmo de buscar esse assunto, eu estou realmente falando na verdade aqui, justamente dizendo a verdade, que a Bíblia ela não contém erro, o que existe é uma mal interpretação. Agora, o que nós podemos atribuir aqui, nesse texto, é que houve algo aqui na Bíblia que não foram colocado. Porque se a gente for analisar aqui, eu já provei para vocês que o Espírito Santo não tem a qualidade de matar. Mas quem escreveu a Bíblia, na verdade, foi homens, um sujeito às variações. E se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar o Evangelho aqui para nós ter uma noção. Se a gente pegar um texto do Evangelho escrito por Lucas, outro texto por Marcos e outro texto por Mateus, a mesma história, ela contém diversas interpretações. E muitas das vezes, o que falta numa passagem daquela, você se complementa no outro. Mas se nós lermos somente aquela passagem, nós vamos ver que tem algo errado. É o que acontece. É o que acontece hoje com esses textos. Se nós não irmos pela uma fé lógica, nós vamos termos a Bíblia como uma Bíblia equivocada. Vamos ter a palavra de Deus equivocada, justamente para isso. Por quê? Porque nós não comparamos e não analisamos o texto com uma fé de raciocínio, raciocinada. Uma fé que tem lógica. A gente tem que parar de começar a entender, né, perder o temor para interpretar a Escritura Sagrada, porque a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, olha, que devemos interpretar a Sagrada Escritura, analisar, e é o Espírito Santo que nos convida a analisar e ver se tudo isso é inspirado ou não. A verdade é essa. Porque se a gente for ver a Bíblia Sagrada, nela contém a palavra de Deus, mas também tem a palavra do homem, tem o parecer do homem, tem o compreender do homem. E o homem todo o tempo parece brincadeira, sempre quis ajudar Deus. E eu confesso para os irmãos aqui, Deus não precisa de ajuda de ninguém. O Evangelho de Jesus, a lei moral de Jesus, não precisa de ajuda de ninguém.
Nós não precisamos de milagre falso. Nós não precisamos de forma alguma de nenhum milagre vindo de falsidade. Todos os milagres, eles precisam ser analisados e ver se realmente tem fonte bíblica, se é aquilo que está dentro dos atributos de Deus, porque o que passou disso não é de Deus, é do homem. Mas aí alguém pode chegar e falar, pastor, mas se o homem acrescentou, há de ver com Deus. Mas aí tem o problema, se eu e você tem uma fé que pode raciocinar, aí pode muito bem entender que é de Deus ou se não é de Deus. Eu não sou obrigado, você não é obrigado a poder interpretar a palavra e a praticá-la como ela está escrita aqui. É verdade. Não porque o grande homem de Deus, Pedro, Tiago, né, Mateus, Lucas, esses homens de Deus aí, o apóstolo Paulo em si de uma forma geral, Deus nós temos que pegar e atribuir como tudo sendo divino. Não, de forma alguma. Vamos fazer o raciocínio. Por exemplo, tem um texto aqui que o apóstolo Paulo nos recomenda dizendo o seguinte, seria bom que todo homem, por exemplo, fosse como ele, não tocasse mulher. Para mim esse conselho não tem sentido. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo chegou uma certa vez e disse, né, que, ou melhor, a palavra de Deus nos disse que a família, né, a família foi instituída por Deus. E que Deus jamais vai extinguir a família. Conselho desse que o apóstolo Paulo nos dá uma impressão equivocada, né? Que o homem tenha que viver sozinho. E aí é onde está o problema. Vem aquelas pessoas do qual eu acabei falando, como os céticos, ateus e outros interpretadores errados, e começa a colocar, né, naqueles textos dizendo que a palavra de Deus é equivocada, que a palavra de Deus não é correta, não é perfeita. E eu estou provando aqui que a palavra de Deus é perfeita. Mas afinal de contas, meus amados, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Porque diz Pedro que morreu os dois. E que mentiram. Bom, na minha interpretação, eu digo para os irmãos que pode até ser mesmo que morreu. Pode até ser mesmo que morreu, porque está dizendo que morreu. Mas não pelo Espírito Santo. Se existe uma outra fonte, até hoje eu não consegui descobrir. Mas pelo menos a fonte que eu sei que é do Espírito Santo, por parte dele não houve, de forma alguma. Mas tem algo que existe demais na Bíblia, que chama a interpolação. A interpolação. Porque os livros canônicos da Bíblia, quando foi selecionado para poder tirar os canônicos e os apócrifos, a Bíblia foi escrita e traduzida diversas vezes no decorrer de longas jornadas. A gente sabe que houve interesse da parte dos reis, da parte religiosa da época, para poder fortalecer e fazer com que ela tornasse mais favorável a eles. Por isso, meus amados irmãos, que na Bíblia tem interpolação. Isso aí tem mesmo, não adianta dizer que não tem, tem. E quem lê a Bíblia por cima, entende que há interpolação. Então, no caso de Ananias e Safira, eu contribuo e eu continuo dizendo que houve interpolação, alguém que quis ali fortalecer o princípio do Evangelho, tá? Colocando ali o Espírito Santo como um matador, como um destruidor, para poder dar ênfase ali, que a igreja primitiva estava começando e que o poder do Espírito Santo realmente estava agindo, e se houvesse necessidade, ele faria o que deveria ser feito para poder romper as barreiras e chegar até nós. E eu confesso mais uma vez que realmente o Evangelho chegou até nós, mas nunca precisou alguém ser morto nem ser destruído, a não ser aqueles que realmente sofreram pelo amor do Evangelho. Aqueles que nunca negaram Jesus. Todos nós conhecemos a história de Roma, que muitos foram massacrados, destruídos, mas ali é uma interpretação lógica, né? Porque eles não quiseram se render ao poder de Roma. Agora, aqui no princípio, não tem lógica, porque aí o Evangelho era da graça, a graça é gratuita, não havia necessidade, de forma alguma, alguém se prendeu ao Evangelho. No momento, todos tinham poder e autoridade para repreender as enfermidades, os males. Certa vez, Pedro e João entram na igreja, ali em Atos Apóstolos 3, lá, que diz que ele entra na igreja e encontra um coxo. Ele pega pela mão e diz, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou.
e foi isso que aconteceu. Por que que também Pedro não pegou na mão desses dois camaradas e disse, olha, nós não queremos o seu dinheiro, tá? Eu sei que vocês mentiram. Se fosse no Velho Testamento, na época da lei, vocês seriam mortos, seria fulminado, vivo, né? Mas hoje nós estamos no tempo da graça. Nós vamos dar mais uma chance para vocês. O Espírito Santo está perdoando seus pecados e vocês continuam conosco. Não precisamos desse seu dinheiro. Era isso que tinha que ser Pedro falado, né? Pedro tinha que ter falado isso. E eu teria certeza absoluta que o temor, que o respeito continuaria pelos demais que ali estavam. E até ele seria envergonhado. Porque a morte, meus amados irmãos, ela não traz solução e educação para ninguém. O que traz solução é quando nós damos uma nova chance para a pessoa e a pessoa se sente contristada, envergonhada pelos seus atos praticados. Então seria mais vergonhoso para Ananias e Safira receber uma advertência da parte de Pedro, uma advertência da parte da igreja primitiva, e naqueles momentos ali a vergonha, sem dúvida, o arrependimento bateria na sua mente, nos seus corações, e eu tenho certeza que haveria até mais uma maneira mais lógica de se converter ao Evangelho do que ir pelo lado da violência, do qual a gente entende que não houve solução para o problema. Pelo contrário, se aconteceu a morte, houve realmente 2 mortos que infelizmente não ganhou nada, pelo contrário, perdeu. E a igreja em si também perdeu. E nós estamos aqui para poder ganhar, não perder. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Espírito Santo não é de matar ninguém, não é de destruir ninguém. O Espírito Santo, na verdade, é para dar vida. Então, o que houve ali foi uma interpolação. Interpolação é essa, que alguém ali quis ajudar o princípio da igreja, trazendo temor para os demais, e aconteceu ali de algo, né, horrível, que não esperavam isso do princípio da igreja primitiva. E jamais eu não vi em outra história da Bíblia o Espírito Santo matando. Pelo contrário, eu vi ele resgatando e salvando. E outra maneira de dizer é o seguinte: há pessoas mais, se formos avaliar a vida de Pedro, Pedro não seria a pessoa mais ideal para determinar nenhuma sentença sobre Ananias e Safira. Porque Pedro foi o primeiro que mentiu para Jesus antes da crucificação. Mas uma coisa é certa. E o que é a interpolação? A interpolação, amados irmãos, é quando alguém, na sua tradução, quando alguém, na sua montagem, né, que vai confeccionar, vamos dizer assim, uma maneira, algo, acrescenta por próprio punho, de sua própria livre vontade, sem ser ordenado e nem inspirado pelo Espírito Santo. Mas a pessoa se sente ali e acha que o Espírito Santo está tocando, então ele acrescenta aquilo, então isso é uma interpolação. Então eu posso dizer que esse texto em si, de uma forma geral, pode ter sido acrescentado para fortalecer a igreja primitiva. Ou pode até realmente eles também ter sido mortos, e alguém interpretou por este lado também, dando ênfase ao fortalecimento da igreja primitiva. Mas se foi o Espírito Santo, não foi, de forma alguma. De forma alguma. Mas se você tiver uma outra ideia e quiser aí dar fazer uma pergunta, questionar, você tem o livre-arbítrio para poder fazer isso aí, e a gente recebe de bom agrado. Se você também, meu amado, aí tem um outro tema polêmico que quer que a gente aborda, para poder trazermos aqui a interpretação, também você é bem-vindo. Aqui nós aceitamos tudo, né? Não tem problema. O importante é nós podermos ouvir, né, e darmos a nossa ideia para poder mostrarmos o que é lógico e o que não é lógico. O que é uma fé com raciocínio, que se você chegar na lógica e dizer, não, essa é uma fé, e essa fé foi com raciocínio, tem lógica, tem sentido isso, aconteceu esse milagre mesmo, ou não aconteceu, né? É isso que é fé. No meu caso aqui, eu não posso, de forma alguma, atribuir a morte ao Espírito Santo. O Espírito Santo não mata, tá bom? É para vocês entenderem. O Espírito Santo nunca matou, jamais vai matar. Pelo contrário, ele vem para dar vida, vida com abundância. E a gente percebe aí que se tivesse do Espírito Santo matar, como matou Ananias e Safira, o que teria de gente morto não seria fácil. Praticamente toda a humanidade seria morta
Por quê? Porque na verdade que tem pessoas mentindo, enganando ao Espírito Santo, não tem sido fácil. E a gente tem visto aí que o Espírito Santo, pelo contrário, ele tem dado mais graça, mais força, para que as pessoas possam se arrepender, se sentir mais à vontade e poder servir a Deus. E muitas pessoas que erravam no passado, com o decorrer do tempo, entendeu que aquilo era um equívoco, se converteram e hoje continuam fazendo a vontade de Deus. Isso é bom, é maravilhoso, é a obra do Espírito Santo. A função do Espírito Santo aqui é advogar por nós, é nos defender, é nos ajudar. Jesus veio para curar as feridas, as chagas. Vocês percebem aí que em todo o tempo o Senhor Jesus veio sarar as pessoas, né? Me faz me lembrar aqui um texto bonito, quando Pedro corta a orelha do soldado romano, e Jesus chega lá e coloca no mesmo lugar e diz: Pedro, você faz isso porque você não sabe de que espírito eu sou, né? Quer dizer, o meu espírito não é semelhante ao seu, Pedro. Meu espírito não é desse mundo. Eu não vim nesse mundo para poder lutar com as armas, né, da mão. Nós viemos para lutar com as armas espiritual. E o Espírito Santo é essa força, é esse poder, essa pessoa que está dando para nós essa coragem, essa bravura da gente vencer. Vencer assim, amando os nossos inimigos, né? Amando a Deus, amando o nosso próximo e amando nossos inimigos. Então naquela parte ali de Ananias e Safira, o que mais eles precisavam era de amor e não destruição, tá? E se houve, não acredito que Pedro tenha realmente tido nenhum poder de sentenciador, de ordenar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais iria fazer um negócio desse. Então o que houve na verdade ali foi uma interpolação. Mais uma vez eu afirmo, alguém quis acrescentar ou acrescentou ali, por livre e espontânea vontade, algo nessa passagem, para poder fortalecer a igreja primitiva e dar a ela temor e respeito para que chegasse até nós. Algo que ela jamais precisaria, porque o Senhor Jesus Cristo vos ordenou que esses sinais seguiriam os que crêem no seu nome. E aí é onde está o mistério. Expulsaria os demônios, curaria os enfermos, e até se bebesse algo mortífero, não faria mal algum. 3 coisas básicas que a igreja primitiva usou no decorrer do caminho e foi vitoriosa, chegou até nós. É claro, tivemos alguns mártires, claro, tivemos sim, mas homem que se dispôs a fazer, a morrer pelo amor do Evangelho. Mas não tivemos nenhuma matança, de forma alguma, nenhuma morte sentenciada por Deus, só porque alguém lá reteve uma parte do dinheiro e não quis dar. Vou dizer para os irmãos, o Evangelho da Graça não é forçado. O Evangelho da Graça é de livre e espontânea vontade. E se o Espírito Santo hoje tiver de matar as pessoas porque não quer seguir o seu caminho, toda a humanidade praticamente, quase toda, seria morta. Porque o que existe pessoas enveredando para o lado do mal aí, e portanto está bem vivo aí, numa boa, tá? Então eu quero agradecer de já pelo momento que vocês têm concedido a mim, a oportunidade de poder estar nos ouvindo. E eu vou deixar depois aí o meu e-mail para que vocês possam pedirem, né, os seus temas. E pode pedir um tema polêmico que eu estarei elaborando e abordando aqui. E fique conosco, né, para que nós possamos estar falando mais do amor de Cristo, principalmente desses textos que têm diversas interpretações equivocadas, atribuindo a Bíblia como não sendo a verdadeira palavra de Deus, como tendo erro, colocando Deus aí como um ser bizarro, inacreditável. E em si, de uma forma geral, eu estou aqui um defensor da palavra de Deus, eu estou defensor da verdade, porque a verdade sempre prevalece. Então desde já eu agradeço, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.